Fala pessoal, sejam bem-vindos às Dicas do Rafa. Nesse vídeo aqui vocês podem acompanhar a minha análise e review a respeito desse microfone da Logitech, o Yeti GX. Um microfone lançado aí para concorrer com a linha da Logitech, no caso da própria Logitech, né, o Blue Yeti. Porém, essa linha aqui torna-se mais em conta e dependendo aí um uso mais específico para o tipo de vídeo que você vai gerar aí, o tipo de conteúdo que você vai criar. Então, sem mais delongas, veja aqui no meu vídeo algumas comparações entre outros microfones e também a minha análise a respeito e opinião a respeito desse microfone. Bom, começando aqui pela sua estrutura física. Começando pelo peso, ele pesa um total aí de cerca de 620 a 670 gramas, sendo 220 gramas do próprio microfone, uns 200 gramas mais ou menos aqui da base, ela é bem pesada, e mais ou menos 150 da outra haste aqui que segura ele. E entre outras pecinhas aí como o cabo USB também contabilizando. O cabo USB que acompanha ele é do tipo C e tem cerca de 2 metros de comprimento. Não é o tipo de cabo que eu recomendo ou achei que seja um cabo ideal. Geralmente os de nylon são mais resistentes e oferecem mais qualidade quanto à durabilidade. Porém esse cabo aqui da Logitech vai servir e deve te entregar aí longevidade pelo uso que você vai ter em relação ao microfone. De medidas do microfone, ele tem mais ou menos cerca de 13 centímetros de altura e mais ou menos 6 centímetros de diâmetro. Os RGBs dele são apenas nesses dois pontos. Ele tem uma circunferência de 360 graus aqui e apenas aqui no logotipo da Logitech ele também consegue ser o RGB. Então são apenas nesses dois pontos que você vai ter o RGB ativo dele. Você consegue utilizar o RGB em diversos modos, modos de respiração, círculo de cor, entre outros. São em torno aí de 7 modos de RGB que você consegue configurar. E as cores você consegue pegar literalmente qualquer cor, paleta RGB, no caso o código, né? E colocar lá no software da Logitech, como outros dispositivos que a Logitech tem também. Não são cores fixas, por exemplo. Tem equipamentos que dizem que são RGB, mas você vai ver lá, ele tem apenas vermelho, verde, azul, ou alguns tons de cores, no caso, fixas. Você não consegue escolher exatamente a cor que tem. Mas nesse caso aqui, você consegue configurar direitinho o RGB dele. No mais, do seu uso físico, a Logitech recomenda que você utilize ele diretamente e desta forma aqui, ou seja, diretamente apontado para a sua boca e próximo da sua boca. Você não pode, segundo a Logitech, utilizar desta forma aqui, ou seja, com o microfone apontando para outra direção e você falando. Ele não vai captar o áudio corretamente. Até porque a sua estrutura, ela aponta que o microfone esteja aqui. Então, quanto mais próximo do microfone você falar e mais direcionado à sua boca você falar também, você vai ter uma melhoria e melhor captação de áudio do microfone aqui. Agora um ponto curioso, ou não sei dizer se negativo talvez, é que eu tive a impressão de que quando eu comprei esse microfone aqui, a impressão que eu tive nos anúncios e tudo mais, é que ele, por ser direcionado aqui, ele evitaria sons que vêm em 360, de trás dele, em volta ou atrás dele. Porém, não funciona bem assim. Mesmo que eu coloque ele diretamente próximo da minha boca aqui, se eu tocar algum som um pouco atrás, ele vai captar, e ainda inclusive com certa qualidade. Então eu não sei dizer se os anúncios que eu vi correspondem diretamente ao produto, ao que eles estão anunciando. Então se você planeja utilizar esse microfone para isolar os outros sons e ter apenas a sua captura de áudio, eu não recomendaria muito não. De demais pontos e curiosidades físicas desse microfone, o Yeti GX da Logitech, na parte traseira dele, nós temos aí o potenciômetro, ou que vai regular a captação de áudio dele. Então, virando aqui para trás, nós podemos regular aqui a chavinha, e o ponto interessante, ó, por exemplo, aqui ele está mostrando o LED azul, que significa que eu já configurei a captação de áudio máxima e média, no caso, que vai me satisfazer para gravar esse vídeo. Então ele trava para que caso eu mova aqui, não altere a captação de áudio dele, a altura de captação. Caso eu aperte o botão, ele vai me deixar alterar e aqui vai estar em verde. Caso eu fale mais alto do que o necessário, ele vai piscar em vermelho, indicando que eu estou falando mais do que o necessário. Então você pode regular a captação de áudio para que fique ideal conforme a luz verde aqui. Nesse ponto, como o microfone já está totalmente regulado para mim, eu vou apertar aqui o botão, ele vai travar e eu não vou precisar mais me preocupar com o caso eu esbarre aqui, ele não vai desconfigurar. Aqui atrás temos o botãozinho de mudo também. Ao apertar o botão mudo, ele vai sinalizar aqui em vermelho e você vai saber que está mudo, e ao desapertar ele volta aqui para o LED azul. Outro ponto também que talvez seja relevante para você é que ele não vem com nenhuma entrada para fone de ouvido para você ver como está o retorno dele. Então você tem que acompanhar pelos vídeos que você gravar, pelo que você for gravar, verificar se está de acordo, ou então achar outro meio aí para acompanhar, ou não, simplesmente não acompanhar e confiar
diretamente na sua gravação. E em relação às configurações de software, basicamente não muda nada do Blue Yeti ou outros modelos da Logitech, que também tem a configuração, ou no caso os recursos da Blue. Você consegue ter os filtros de anti-ruído, você consegue ter filtros para modular a sua voz, colocar aqueles efeitos engraçados e outras opções. Obviamente, este modelo aqui tem a opção a mais, que é a configuração do RGB. Mas em outras questões de software, basicamente não muda nada. Um detalhe, quando eu instalei esse microfone aqui, eu tive que fazer a atualização de firmware, ela foi bem tranquila, e caso você precise fazer essa instalação, essa atualização de firmware, eu recomendo que você ligue para a Logitech e peça para que o suporte acompanhe você, para que caso ocorra algum problema, você tenha aí a orientação do suporte de como agir mediante a isso. Normalmente, em atualização de firmware, recomenda-se que você não desligue o computador, não caia a luz, essas coisas, então faça aí num horário que você tenha certeza que vai dar tudo certo. E agora aqui por último, vocês podem conferir a qualidade e captura de áudio deste modelo em relação aos outros modelos que eu tenho aqui disponíveis. Eu tenho um Blue Yeti e também um Dualcast da HyperX. Então vocês podem comparar a diferença de áudio, de captura de áudio no caso, né, entre os três microfones. Boa parte, ou quase 100% desse vídeo foi gravado com o Yeti GX. E agora vamos para o Blue Yeti. Agora então eu já estou utilizando a captura de áudio do Blue Yeti e vocês podem conferir aí que, na minha opinião, ele ainda entrega um pouquinho mais de qualidade em relação ao Yeti GX. Eu gostei bastante da qualidade de captura de áudio que o Yeti GX entregou, porém, em relação ao seu custo-benefício em comparação com o Blue Yeti, eu diria que vale mais a pena você pegar o Blue Yeti. Você tem várias outras opções, você tem 4 modos de captura, você tem um microfone muito mais robusto, muito mais poderoso. Não que o Yeti GX não seja bom, mas na minha opinião, o Blue Yeti, pelo seu custo-benefício, a diferença de custo entre os dois, vale muito mais a pena. E agora vocês podem conferir a qualidade de áudio, no caso de captura de áudio, do HyperX Dualcast. Como vocês podem ver, ele tem essa qualidade, é uma qualidade bem aceitável. No momento eu não estou com nenhum filtro de anti-ruído ativado, porém, quando eu ativo esse filtro anti-ruído, a impressão que eu tenho é que a minha voz fica um pouquinho mais artificial, por assim dizer, eu não sei. A impressão que eu tenho é que o filtro anti-ruído dele diminui a qualidade da minha voz em relação à captura de áudio e em relação aos outros microfones também. Mas ele tem uma qualidade de captura de áudio bem aceitável. Para efeito de comparação, nesse momento eu estou com os filtros de anti-ruído ativados e vocês podem conferir aí como fica um pouquinho antes de eu ativar eles e agora com eles ativados. Então, testando o HyperX Dualcast 1, 2, 3. Bom, na prática e de opinião final a respeito desses três produtos, eu diria que o Yeti GX da Logitech é uma compra assertiva, é uma compra bem qualificada para você ter aí no seu estúdio, fazer os seus vídeos de YouTube ou qualquer outra coisa do tipo. Porém, em relação ao custo-benefício, principalmente se você está começando, a compra do HyperX Dualcast é uma compra indicada. Você vai encontrar ele em torno aí de 350 a 510 reais, mais ou menos hoje na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Já o Yeti GX você vai achar pela faixa de 670 a 750 reais e o Blue Yeti você vai achar pela faixa dos R$1.000. Então, quando comparado um com o outro pelo outro, eu diria que se você está começando e tem baixo investimento, talvez vale mais a pena aí você pegar o Dualcast ou até mesmo o SoloQuest da HyperX. Você vai pagar no SoloQuest em torno de 280 a 300 reais. Isso para você que está começando. Agora, para você que já deseja transmitir uma qualidade maior para os seus vídeos, para a qualidade de captura de áudio, aí o Yeti GX é uma compra indicada, mas em relação ao seu custo, eu diria que vale mais a pena você partir para o Blue Yeti. Você, como eu disse antes, vai ter muito mais opções, é um microfone muito mais robusto e você vai conseguir ter muito mais opções de usabilidade com ele. Se, por exemplo, você decidir alterar os conteúdos dos vídeos que você está fazendo, para você fazia, por exemplo, gameplays e de repente quer fazer um podcast, com o Blue Yeti você vai conseguir fazer esse tipo de configuração porque ele tem a capacidade para isso. Ele tem os microfones necessários para fazer aí várias pessoas ao mesmo tempo ao redor de uma mesa. Já este aqui ele tem que ser bem mais direcionado, ou seja, bem mais individualizado. E agora eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você. Se você decidiu comprar esse microfone e quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube, meu link de afiliado vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Aqui tem os outros microfones que eu mencionei, a review deles completa para você dar uma olhadinha nas opções deles também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!